Primeiro, vou falar sobre o Val da Morte. O Val da Morte fica na Califórnia, mas muito perto do Nevada. A cidade onde eu estava a pernoitar era Las Vegas. Las Vegas, por si só, do ponto de vista fotográfico e de viagem propriamente dita, não tem muito interesse. Estava lá por outras razões, de haver um congresso gigante daquele tipo, americano, com milhares de pessoas. Então, nos 2 dias após o congresso, aproveitámos para viajar a 2 pontos que estavam muito próximos. Um deles era o Val da Morte. E como é que se atinge o Val da Morte? Primeiro temos que localizar. Tem aqui um mapa que podem passar. Tem que ficar com ele. Tem mais ou menos 30 para ter dar um mais ou menos para cada pessoa. O Val da Morte fica mais ou menos a 240 km a norte de Las Vegas. E chega-se lá muito bem por estradas nacionais e depois por outros tipos de estradas que são praticamente desertas. Não há praticamente ninguém. Estávamos em novembro. A temperatura era amena, à volta de 15, 20 graus, o que é bastante bom. Chega-se ao Val da Morte e aparece uma grande placa a dizer Welcome to Death Valley. Por favor, pague aqui. Então, temos de sair do carro e não há nenhum controle, não há guardas nem nada. E paga-se com um cartão de crédito numa máquina, um passezito de $20, penso eu que era $20 na altura, para entrar dentro do Parque Nacional, que era a continuação da estrada. A nossa vontade era continuar sem pagar, como é evidente. Mas decidimos pagar, como é evidente, porque a presença da polícia nestes condados pequeninos existe sempre muitas polícias. Não sei porque estão sempre lá muitos carros. Sempre que se passa o condado, aparece sempre um carro da polícia e estão sempre a ver a nossa velocidade. Felizmente não aconteceu nada especial. Outro pormenor. Nestas estradas não existem bombas de gasolina. Nós aqui estamos habituados a ter bombas de gasolina de 20 em 20 km. Ali é para aí de 300 em 300 km. Então, temos uma bomba de gasolina, portanto, temos que sair do local com o depósito de gasolina muito cheio e planear onde é que se vai meter a gasolina. E se olharem aí no mapa, Las Vegas fica aqui neste cantinho e aqui tem Furnace Creek Visitor Center, era o único sítio onde tínhamos gasolina. Portanto, planeamos isto para chegar lá a meio-dia já com o depósito a 1/4. A paisagem é esta inóspita e vê-se aquela coisa dos desenhos animados, do Bip Bip, que são aquelas coisinhas a rolar pelo deserto, que também é uma característica muito engraçada que eu nunca tinha visto tantas ao mesmo tempo. E após termos então entrado no Parque Nacional, a paisagem começa a mudar. O que é o Val da Morte? Porquê é que tem este nome? É uma depressão bastante grande entre 2 montanhas. Antigamente era um lago. O lago depois começou a secar e, por movimentos orográficos, começaram a nascer 2 montanhas, ficando uma depressão no meio. Este Val da Morte tem 225 km. Porquê é que é assim chamado? Em 1849, durante uma das febres do ouro que houve, havia muitos garimpeiros que tinham que atravessar esta zona e dirigir-se para a Califórnia. E demoraram mais de 2 meses a percorrer estes 240 km. Nos sítios em que morreu um garimpeiro, nos outros sítios em que não morreu nenhum. E quando saíram do Val da Morte, um deles disse: adeus, Val da Morte, espero nunca mais te ver. Portanto, e o nome ficou. O facto é que temos aí um Val da Morte, e se virem no vosso mapa, temos ao lado norte as montanhas do funeral. Portanto, é um local muito inóspito. Mais ainda, se estivessem no verão, estes garimpeiros que passaram por aqui iriam suportar temperaturas de acima de 50 graus. E é nesta região onde se verificou a temperatura mais alta já registrada no planeta Terra, de 56,7 graus Celsius. Ou seja, 57 graus, quando já 40 já é bastante quentinho, 45 foi o máximo que eu suportei, não se consegue resistir, 56,7 deve ser mortal sem água, como é evidente. Mas aí, eles avisam os turistas que querem fazer trails, ou seja, andar a pé,
para terem muito cuidado com a água, porque parece que todos os verões, pessoas mal preparadas, especialmente europeus, vão tentar fazer trilhos, não estão habituados ao clima, não levam água suficiente e desidratam e morrem. Portanto, é uma ocorrência muito frequente. Muito bem. Essa temperatura foi registrada, eu escrevi isto aqui também, a curiosidade, em 10 de julho de 1913. Nessa cidadezinha, Furnace Creek, foi o único sítio onde também se pode comer. Tem lá 2 ou 3 restaurantes engraçados, tipo cowboy mesmo. Disseram que tem que se usar luvas nesses dias de verão. Porquê? Porque queima quando se toca no metal. Portanto, é uma coisa que eu olhei. O quê? Luvas? Depois lá explicaram. Quando se toca no metal, aquilo queima mesmo. Ou seja, é uma temperatura bastante elevada. Muito bem, por isso... Havia coisinha. Isto foi uma fotografia da iPhone que eu desenho com um condutor, portanto, esta era a altura em que eu estava a conduzir. E chegamos a este ponto. Isto aqui chama-se Zabriskie Point. Ou seja, o ponto de Zabriskie. É a paisagem mais espetacular do Polo Norte. E está localizada a 100 metros da estrada. Ou seja, é só chegar, estacionar o carro e subir. E esta paisagem é muito curiosa, porquê? Porque é feita por... Vou fazer ao contrário. É feita por sedimentos do antigo lago e alguns elevados por movimentos orográficos. Este ponto aqui é o ponto icónico, chamado Manly Beacon. É o ponto mais icónico aqui da região. Portanto, é esta estrutura aqui. Existe aqui ao lado direito uma fotografia, uma que eles chamam de Catedral dos Meios. Tudo isto tem nome. Reparem que eu cheguei aqui por volta do meio-dia. Chegar à volta do meio-dia a um local desse é um pesadelo. Para mais, comia com os meus colegas todos, eram 6 ou 7. Não tinha tripé nem nada. Portanto, isto aqui é uma fotografia instantânea, é um snapshot. Eu pensei, se estivesse aqui ao nascer de sol, isto era espetacular. E, pelos vistos, depois estive a ler nos livros de fotografia de paisagem, de landscape, eles dizem que se deve chegar aqui antes do pôr do sol, em que esta paisagem toda fica com uns tons vermelhos e alaranjados espetaculares. O pôr do sol já não é tão bonito, mas eles dizem que também é interessante. Reparem, por trás destas montanhas, se observa aqui uma depressão. Era aqui o grande Lago Salgado. Vê-se ali umas manchinhas brancas que já vamos ver mais daqui a alguns momentos. Felizmente, estas regiões todas aqui têm trilhos em que se pode andar e ir até ao lago, através destas pequenas montanhas. Temos aqui então, ao lado esquerdo, o mesmo tipo de paisagens. Para ter a escala, aqui não estava ninguém a andar. Isto são trilhos. Uma pessoa estaria aqui com esta dimensão. Aqui achei bastante curioso este tom negro. Vi depois também a ler sobre a geologia da região, que além de ter o sedimento do lago, havia também vulcões ativos, isto é lava, que ficou aqui em cima dos sedimentos. Pronto, mais difícil de ser desgastada pelo mar, pelo vento e pela água, então ficaram ali bastante resistentes. Porquê é que chamam isto de Zabriskie Point? Zabriskie foi quem é o primeiro nome dele? É Christian, penso eu. Christian Brevoort Zabriskie era o vice-presidente de uma companhia que se chamava Pacific Coast Borax Company, que na década de 20 do século passado decidiu tornar isto turístico e atrativo. Então começou a pesquisar vários pontos e aqui foi o ponto que ele achou que era o mais vendável para os turistas. E assim ficou-se a chamar de Zabriskie Point. Estas minas são minas de uma substância chamada borax, que é o boro dos detergentes. E tem aqui mais umas folhinhas. Aqui. Este borax parece que é tão abundante que praticamente se basta chegar lá e tirá-lo.
Estas minas acabaram durante meados do século passado, mas, pelos vistos, ainda existem algumas minas privadas. Quando esta mina acabou, isto ficou a ser terreno federal, e era característico de retirarem este bórax através de carros puxados por 20 mulas. Portanto, eram 20 mule, como é que eles tinham um termo para isso? 20 mule teams, para transportar o bórax a partir destas operações mineiras. Muito bem. Portanto, eles dizem aí, isso aí era daquelas placas turísticas que estavam aí nos Avicii Point. A explicar a origem do nome, existe um canyon que tem esse nome de 20 Mule Canyon. E agora, continuando de cá, se virem aí agora o mapa, temos aqui, não sei se localizaram os Avicii Point no mapa. Sim. Está aqui, os Avicii Point e 20 Mule Team Canyon. Aqui. Chega-se à cidade de Furnace Creek, que é o sítio onde então tem vários hotéis, restaurantes. E existe agora uma estrada que vai levar a um sítio chamado Badwater. Badwater. Aqui. Portanto, há Furnace Creek, depois logo para o sul temos uma estrada. E vamos ter aqui um sítio chamado Badwater. Este Badwater é este local aqui, que é o local da América continental, é um dos locais mais baixos do mundo, ou seja, está a menos 86 metros, ou seja, está a 86 metros abaixo do nível do mar. Agora já tem um sítio de apoio com quartos de banho, só isso praticamente, umas tabuinhas e depois tem esta paisagem aqui, em que isto é sal. Depois tem um extenso lago salgado. Nesse ano, foi há 2 anos, foi em 2015, tinha chovido e portanto ainda havia alguma umidade que se poderia ver aqui. Tudo o resto aqui é salgado. Temos aqui a noção da dimensão e o facto de estar a menos 86 metros e as montanhas que estão a ladear o vale de 1500 metros aproximadamente, dão um aspecto bastante interessante e bastante engraçado. Mais ou menos aqui, este é um daqueles locais icónicos dos livros de paisagem, em que eles tiram fotografias espetaculares ao nascer de sol e ao pôr do sol. Eu lá às 2 da tarde. Então, fica numa lista para o futuro, para chegar lá, mas tem que se dormir um destes pontos, Furnace Creek, ou também temos parques de campismo mais ao longe. Portanto, implica dormir lá, implica estar lá antes do nascer do sol e também esperar pelo nascer do sol. Temos aqui depois formações hexagonais com água e depois o sol ao bater embaixo no solo tem sempre umas fotografias espetaculares. Este lado aqui tem então o parque de estacionamento, depois tem uma montanha e depois vê-se ali em cima uma plaquinha a dizer aqui é o nível do mar. É engraçado que eu fotografei com o iPhone. Continuando pela estrada, se virem aí agora, vem uma estrutura chamada Devil's Golf Course. Não tenho uma fotografia, porque aí a luz ainda era pior, que é um local onde só o diabo jogaria golfe. O que é isso? É um local cheio de sal cristalizado, em que se consegue ouvir, estando muito caladinho, o ping-ping da água. E depois existem umas elevações de sal por um território extenso. Eles deram este nome engraçado, por acaso eles que tiveram muita imaginação. Devil's Golf Course. E a seguir, se terem aí uma coisa chamada Artist Palette, que é isto aqui. Os minerais acumulados têm cores tão diversas que eles assemelharam a isso a palete de um artista. E temos aqui então esta Artistic Drive, que são 15 km por um percurso entre montanhas, em que se vê estas cores muito variadas dos diversos minérios. Muito bem. Ups. Finalmente, agora aqui, temos outro ponto. Já foi a ir embora ao fim do dia, porque temos que andar bastantes quilómetros
e comemos pelo meio. E aqui, este ponto aqui, é o chamado Dante's View. Está abaixo situado aqui mais a sul. Isto aqui é o pico de Dante, baseado no inferno de Dante. Sobe-se de carro 1600 metros, portanto, na mesma altura, em poucas horas, subimos de menos 86 metros para 1600 metros. E aqui a estrada é muito apertada, muito sinuosa, tem que ter muito cuidado. Quando chega lá acima, enquanto lá em baixo era novembro, tinha uns 25 graus, mais ou menos, aqui em cima, só dois saímos do carro para fotografar. O vento era tanto que uma pessoa ficava enregelada. Nós tínhamos roupa mais ou menos leve. Portanto. E esta aqui é a vista que se tem, em que dá uma ideia da extensão do vale. Portanto, são 200 km ao longo destas duas montanhas. E aqui temos a porção do lago seco, salgado, e aqui é o tal Devil's Course. Mais uma vez, estava quase ao pôr do sol, devia estar lá no nascer do sol. Mais uma vez estava outra vez frustrado, porque aí o sol vem daquele lado e ilumina esta região toda, e temos então uma fotografia perfeita. Este ponto aqui, não disse o nome, chamava-se Badwater. As terras que se vêem dos Zabriskie Point chamam-se Badlands, ou seja, é tudo mau aqui. Quando chegavam aqui com as mulas, havia alguma água e as mulas não a conseguiam beber porque estava totalmente salgada. Portanto, é a bacia de Badwater. E continuaram felizes com as coisas aqui. Muito bem. Outros pontos que eu não fui do Vale da Morte. Um local icónico também para os fotógrafos, são as pedras que deslizam. Toda a gente, se virem livros de fotografia sobre o Vale da Morte, é a primeira fotografia que aparece. Parece um deserto imenso com umas pedras com um trilho, num terreno seco. Aparentemente, durante a noite, forma-se gelo, o vento dá nas pedras e elas deslizam. Fica muito a norte, não está aqui no mapa. E para chegar lá é preciso um veículo de 4 rodas e saber muito bem onde é que está e chegar lá a horas específicas. Portanto, é um dos pontos que eu não fui. E outro ponto que também é muito famoso, que também não ficava a norte, que também não fomos, que foi as dunas de Mesquite Flat. Ou seja, um local onde existem dunas tipo deserto perfeitinhas. Um dos poucos sítios aqui dos Estados Unidos onde se podem encontrar estas dunas. E depois, como é costume, existem alguns museus de minas, algumas cidades abandonadas, mas isso é mais um lugar que pode-se encontrar em qualquer ponto dos Estados Unidos. Pronto, aqui o ponto que eu gostei mais foi mesmo, este aqui, Zabriskie Point. Há um filme do Antonioni que tem este título e que parece que mete algumas cenas um bocado arrojadas e as autoridades americanas não gostaram nada, quase que proibiram a sua filmagem. Também aparece em muitos filmes. Este terreno também aparece num filme da Star Wars, num daqueles portos de um planeta. Retornamos então agora a Las Vegas. E sobre Las Vegas, algumas impressões. A primeira impressão é sair do avião e chegar à gate do aeroporto. O que é que nós vemos na gate? Máquinas de slot machine. Literalmente. Quando sai-se da gate, quem quiser passar algum tempo pode ir logo às máquinas e depois pode ir apanhar a bagagem. Como sabem, é caracterizado por numerosos hotéis, mas os hotéis são numa escala que não estamos habituados, são gigantescos e que imitam, também já é bastante conhecido, muitas estruturas europeias, como Veneza, com gôndolas mecanizadas e com homens a fazer de conta que remam quando só ligam o motor. Não deixa de ser interessante. Não deixa, não. É engraçado. Também existem centros comerciais, tipo Coliseu Romano e outros monumentos romanos. Também é interessante. Tem lá uma Apple Store, gostei. E é engraçado andar por lá. Nas ruas, também daria para fotografia de rua, mas era preciso mais alguma coragem, não estava com muita disposição de tirar fotografia de rua. Eu penso muita coisa, muitas pessoas interagem com as outras, portanto é um território bastante interessante para fotografia de rua. E também para fotografia de arquitetura. Esta aqui foi tirada com o iPhone, portanto eu andei lá com o iPhone
Gostei desta aqui, que é um edifício, acho que é um centro comercial, e aquilo ali é um jato a passar naquele momento. Tal como a seguinte, que é este edifício aqui que dá para fazer algumas brincadeiras com formas geométricas. Isto aqui é a loja da Louis Vuitton. Também temos lá as lojas todas, como é evidente. Os hotéis, para chegar à recepção, temos de passar por quê? Pela slot machine e não só por aquelas mesas de jogo que existem em todo o lado. E uma coisa muito esquisita, que já não me lembrava de ter essa sensação, é chegar a um sítio e sentir fumo. Ou seja, fuma-se nos halls dos hotéis ali e naqueles casinhos muito. Quando chegava lá, cheirava aquele fumo que é uma coisa que já não estamos habituados. E mesmo em alguns restaurantes, nestes casinos, também se sentia o cheiro a fumo. Portanto, aqui as leis de Nova Iorque e da Califórnia não estão muito em vigor neste estado do Nevada, onde a prostituição também é legal e, portanto, fazem muitos anúncios a bordéis. Alguns tinham bom aspecto. E quando se vai na rua, eu ia na rua e pegava uns cartões. E a minha mulher, é isso. Eram cartõezinhos com um número de telefone, preço assegurado, $49, uma hora. E davam isso assim às pessoas por todo o lado. Bom, no dia seguinte, tivemos então outra experiência. E aí, mais uma vez, um mapa agora para estarem localizados. Para verem que a cidade de Las Vegas fica... A cidade de Las Vegas fica à beira do estado do Arizona. E ainda não tenho um mapa, mas vão ver. Aqui para a distância exata. O Grand Canyon, a pontinha do Grand Canyon, fica a 196 km. Ou seja, está em Las Vegas e ir a uma pontinha do Grand Canyon. E eu pensei que ia só fazer isto em 5 minutos. Portanto, fica a 196 km de Las Vegas. Chegamos lá em meia hora. Como é que se faz? Helicóptero. Pronto, existe uma indústria cheia de pequenos helicópteros que nos apanham no hotel e que nos levam a esta extremidade do Grand Canyon, chamado Grand Canyon West. Não é o Grand Canyon turístico habitual, mas existe nesta região uma tribo índia chamada Walapai, que não chega a 3.000 indivíduos, que tem aqui uma reserva. 50% de desemprego, e eles têm que arranjar alguma maneira de ganhar dinheiro. Não conseguiram fazer o casino que muitas outras tribos fizeram, então decidiram fazer uma estrutura chamada Skywalk nesta extremidade para ver se conseguem vender alguma coisa e fazer com que as pessoas vão lá. Então inventaram uma coisa chamada Skywalk. O que é isso do Skywalk? Já vamos ver. Isto aqui é a paisagem que se tem de helicóptero. Foi a única fotografia decente que eu consegui tirar, porque com os reflexos, também a hora do dia, como costuma era má, e consegui fotografar isto do Grand Canyon quando o helicóptero baixou para ir ao Rio Colorado. E vem aqui como escala, 2 barcaças que levam cada uma 20 pessoas, e aqui uma pequena estrutura onde aterra o helicóptero. Só se pode chegar aqui de helicóptero e com autorização dos índios do Walapai, porque eles não deixam as pessoas chegarem lá de carro normalmente. E a única maneira de ir é com os helicópteros. Portanto, existe uma concessão para se chegar a este sítio do Grand Canyon West. E a estrutura é esta estrutura aqui que está sobre o Grand Canyon, sob uma grande altitude. Deixem-me cá ver aqui os dados que eu tenho aqui. Portanto, está uma projeção de 21 metros sobre o Grand Canyon. Está a 1.200 metros acima do Rio Colorado, mais ou menos. Portanto, esta é uma estimativa. Portanto, entra-se nesta Skywalk e o chão é transparente
feito por Wilson Goban, é extremamente reforçado. Depois que a lei sobre a engenharia diz que eles podem caber lá, sem problemas, 822 pessoas teóricas, mas a capacidade máxima são 120 pessoas. Coisa chata. Não deixam levar nada lá. Nem carteiras, nem iPhones, nem telefones, nem máquinas fotográficas. Portanto, vai-se, dá-se a volta e vem-se. Entretanto, há um fotógrafo do Alapai que nos tira a fotografia para depois nós comprarmos. Essa o negócio que eles têm. À beira daqui temos uma pequena Portugal de pequeninos, uma pequena aldeia índia, mas é uma aldeia que não só destes índios do Alapai, mas todos os índios depois misturam aquilo tudo, aquilo fica muito esquisito. Misturam-nos a planície com índios aqui destas tribos do Arizona, portanto fica assim uma coisa bastante esquisita, mas enfim, eles têm que vender o máximo. Houve muitas organizações que não gostaram de que eles fizessem esta estrutura sobre o Grand Canyon, dizer que estava a estragar a paisagem toda, mas no fim eles conseguiram prevalecer e estão a tentar aumentar este núcleo com vários restaurantes e vários hotéis para ficarem aqui. E pronto, acho que veio o tempo. Muito obrigado mais uma vez, a Manuela e ao João, pelo convite que me fizeram, que é com todo o prazer que estou aqui e também com o prazer, como devem imaginar, de falar um pouco do que eu faço. Bom, então o desafio foi de falar sobre o Alasca. E porquê o Alasca? Alguns que estão aqui que me conhecem sabem que eu te dedico para a fotografia da natureza, à fotografia animal, e portanto eu tinha um objetivo. Um era fotografar os ursos que se alimentam do salmão quando ele vai fazer a desova, e a outra, que foi 2 viagens que eu fiz, que era fotografar a águia, a águia calva, a águia dos Estados Unidos, que é aquela cabeça branca. Bom, então, em agosto de 2015, fui a um lado do Alasca, e o Alasca, como sabem, está aqui retratado, tem lá mais um pouco em cima, que falta lá ir ainda, que é Fairbanks, que é onde se vê as melhores auroras boreais, agora. Mas o Alasca, a história do Alasca começa em 1867, quando o Império Russo entra em declínio económico, e o czar Alexandre II lembra-se de tentar vender esta parte do terreno que não tinha nada, a não ser uns negociantes russos que iam lá por causa da pele das focas, e tentar alguns padres também civilizar aquela gente através da religião ortodoxa, o que tinha. Só que a Rússia tinha medo do Canadá, que era posse do Reino Unido, da Inglaterra, e portanto tinha medo que, ao entrarem em guerra, os ingleses, com a sua armada muito forte na época, entravam por ali dentro e ficava-se aquela parte pequena. Então, um secretário era amigo de um secretário de Estado chamado William Seward e convenceu-o a comprar. E a compra foi feita no dia 30 de março de 1867 por 7,2 milhões de dólares na altura, o que traduzido para o ano 2 dava uns bilhões de euros. Bom, ficaram com aquele terreno, não sabiam o que é que lhe havia de fazer. Mas pronto, lá foram desenvolvendo aquilo e lá se foi tentando justificar porque aquilo valeu a pena ser adquirido e nunca teve assim muitos argumentos, a não ser quando descobrem o ouro, e com o ouro há a corrida do ouro e aquilo realmente ganha uma dimensão. Bom, então quando eu me preparo para fazer estas viagens, como devem imaginar, os locais onde uma pessoa passa ou tem de chegar também têm alguma história e, portanto, não é só fotografar de manhã à noite os ursos, apesar de que muitas vezes é assim. Mas pronto, nós vamos tentando perceber o que é que estava no nosso caminho. Então eu fui de avião até Ancorais, que é ali em cima. Depois alugámos uma autocaravana, porque Ancorais é uma cidade
relativamente nova, mas tem uma particularidade, vê-se só duas coisas, autocaravanas e hidroaviões. Cada casa na sua garagem tem um hidroavião, depois há os aeroportos pequenos que as pessoas pegam o seu hidroavião e vão passear, ou então vão buscar as autocaravanas que se alugam e que nos deixam estender por o terreno todo. Porquê? Porque senão vamos a um determinado sítio e temos que voltar atrás para voltar ao hotel. Portanto, de Anchorage vim aqui para Kenai, onde está um parque natural dos Estados Unidos, que também tem os parques, que também se pagam as entradas, que é Denali Park, onde tem uma particularidade, que são vegetações, que é tundra. A tundra o que é? É uma vegetação rasteira muito rica, mas que não cresce porque, devido às temperaturas que o Alasca tem, são temperaturas praticamente sempre muito negativas e uma parte do ano o máximo que atingem são os 15 graus e, portanto, aquela vegetação é sempre muito rasteira, mas isso vai fixando muita população animal, e nomeadamente os caribus e os alces, que são muito ricos. Portanto, esta visita ao parque é um autocarro de 50 pessoas, em que o motorista vai a ver, com aqueles olhos muito treinados, vê um animal, aponta para lá uma câmara fotográfica com uma lente potente e depois no ecrã as pessoas veem o que está lá ao fundo com um ponto. Portanto, não se deixam sair, mas vale a pena ir ver. É um parque muito bonito e que permite também algumas imagens interessantes. E porquê? Porque depois vê-se a transição da tundra para a taiga. O que é taiga? São florestas cuniformes, essencialmente, e que são construídas e que nascem nos rios. Estes rios normalmente são rios de gelo, portanto, as cheias acontecem no verão, que acontece com o gelo, para depois no inverno ou a partir de outubro começar a perder a água para depois congelar e no ano seguinte ter. Portanto, na autocaravana fomos até Kenai, onde fizemos essa viagem. Depois, em Homer, fixámos-nos ali uns dias com a vantagem, porquê? Porque era aí que nós também tínhamos outro transporte, que era um hidroavião, que nos trazia numa viagem de hora e meia até esta zona, que é a zona de Kodiak. Aliás, os ursos são conhecidos como os ursos de Kodiak, são eu já aqui falei, mas são os ursos especiais, em que esperam naqueles riachos o salmão desovar e comem-nos fresquinhos. E comem muitos. E comem muitos porque depois vão entrar em hibernação e, portanto, têm que estar bem alimentados. Bom, depois de Homer, nós saímos para Seward, que é um porto marítimo muito rico e que também ficou muito famoso, que é o local onde os barcos que dão naquela série da pesca radical fazem a sua estadia depois da época do caranguejo gigante, porque vão para o mar de Bering caçá-los, e que é aqui no Discovery apresentam essas séries. Bom, então, aqui em Seward nós conseguimos fazer uma viagem ao Golfo do Alasca, e onde também vimos as baleias corcundas, que nesta altura do ano se saltam e saem da água e muitas vezes dão umas imagens interessantes. Esta foi uma. A outra, em novembro de 2016, então o objetivo era fotografar estas águias que eu já tinha fotografado ali, mas ali, nesta altura de novembro, elas fazem a última migração e são 3.000 águias que se encontram ali para comerem a última desova do salmão e, portanto, vai permitir isso. Bom, então, o voo que eu fiz foi para Juneau. Juneau é a capital do Alasca, e num ferryboat, numa viagem de 4 horas, fui para esta cidadezinha chamada Ames, que é uma cidade muito pequena, que tem 1.700 pessoas, mas muito agradável. Bom, então agora vou convidá-los, como aqui só nos deixam mostrar só 10 imagens, portanto também a expectativa de lá voltarem a poderem ver isto, portanto deixar aqui o reboçado para depois irem lá. Bom, então a primeira imagem é no Parque de Denali, em que o objetivo era fotografar o pico mais alto da América do Norte, que é o pico do Monte McKinley, e que normalmente nesta altura do ano as temperaturas são muito boas, mas os nevoeiros também existem, e portanto
imaginem que está ali atrás, e como eu fiquei assim um pouco atrapalhado, que não sabia o que é que havia de fazer, as nuvens se fazem sempre parte da nossa vida em determinadas situações, estava aí estas armaduras do alce, e portanto servi-me dela para retratar esta visita a este parque. Bom, como lhes disse, depois voámos e servíamos do hidroavião para irmos ver os ursos, mas na passagem conseguimos ver paisagens assim como estas, não é? Lagos com uma cor impressionante, o azul, aquelas águas são límpidas mesmo, e que, pronto, dá-nos esta imagem e que nós conseguimos ver, e esta é uma imagem do hidroavião que depois nos levava ao local. Bom, e finalmente, na primeira fase, a cidade de SeaWorld, que é uma cidade muito pitoresca. Porquê? Porque nesta cidade o negócio maior é pesca, isto é, não só os barcos da série que o tornaram famosos, mas também porque eles vão à pesca do salmão e do halibut. O halibut é um peixe plano, plano, chato, parece uma solha, mas muito grande, podem pesar 450 kg, e fazem a pesca do salmão, do king salmão. Há o salmão vermelho, não é? O salmão prateado, que esses conseguem subir os rios, e depois o king salmão, que é um salmão que chega a ter 45 kg e que não entra nos rios, fica assim ao largo nos mares, e portanto eles são todos pescados à corda. Portanto, é comum verem-se lá as lanchas com 6 e 7 canas que eles lançam com o bicho que depois trazem, e depois a particularidade é que também quem for turista também pode alugar um barco destes e vai, e nas zonas onde há o estacionamento das autocaravanas há sempre uma estrutura que corta o peixe, preparam, colocam em vácuo e pela DHL podem enviar para a zona de habitação, e é assim que acontece. Pronto. Isto era uma pessoa chegava ali ao parque, via ali aqueles peixes todos e percebia o que era, e era exatamente isso que eles faziam. Portanto, a cidade é toda nestas cores, e também há aqui, depois também, onde se podem alugar uns barcos para poder ir ver as baleias. Bom, esta essencialmente foi a primeira parte da viagem, porque o objetivo depois foi perdido a fazer a fotografia durante 4 dias dos ursos, e que não vou apresentar aqui, mas que foi assim que nos permitiu desfrutar também um pouco da envolvente da cidade. Bom, a outra viagem realmente começa em Juneau, que ficou famosa também por era a cidade onde, depois dos garimpeiros recolherem o ouro em Haines e naquelas zonas ali, vinham fazer o negócio à cidade. Portanto, eles traziam o ouro e eram vendidos lá nos negociantes. E a viagem de barco, que qualquer pessoa também faz, porque, aliás, sabem que esta zona do Alasca é muito característica de cruzeiro. Portanto, as pessoas, por exemplo, o barco, que é o ferryboat, que eu fui, que demorou 4 horas, eu tinha um objetivo que era ser em Haines, mas havia pessoas que ficavam a dormir e continuavam, porque eu fazia o circuito todo daqueles canais todos, que são canais, fiordes e por aí fora, e portanto há viagens de 5 dias, 10 dias, e depois até os grandes barcos do Alasca, dos cruzeiros, aqueles estão a falhar o nome, bom, aquela Royal Caribbean, exatamente, que também fazem lá o seu apoio em SeaWorld, depois fazem aqueles canais todos. Bom, então, como já viram, as montanhas são assim, no meio disto há fiordes, há glaciares, e, portanto, naquela altura, estamos a falar de 1870, 1900, que é quando começa a febre do ouro, e havia aqui muitos afundamentos. Então eles construíram este farol, que é El Red Lighthouse, que é assim que se chama. Foi construído pelo exército americano no sentido de os ajudar a orientar, porque havia muitos náufragos
cada vez que havia um náufrago era um prejuízo, porque o ouro que ia naqueles barcos e também ficou por lá. Portanto, depois fazer o garimpeiro disto lá ao fundo era difícil. Portanto, isto uma pessoa é rodeada, é um trajeto muito bonito, porque realmente as montanhas estão sempre cheias de neve, mesmo no verão, e encontrar aquele rochedo com aquele farol ali no meio é bonito, e emociona. E saber depois a história que está por trás dele ainda mais reforça este sentido. Bom, daqui a Eines, então demora mais ou menos meia hora de barco e acabamos por sair e então normalmente eles conseguem preservar a arte indígena, que aquilo eram não eram bem índios, mas eram uns indígenas assim meios cruzados com os esquimós lá de cima, não é? Portanto, mas tinham sempre a particularidade de ter os tótems, que são as colunas que identificavam as várias comunidades e, portanto, cada um construíam, e era muito característico de qualquer sítio que se ia, tinham-se estes dois tótems, portanto, em que fala da organização social, depois os mais velhos, o tamanho da população, e, portanto, via-se à saída do barco peço desculpa, bom, a saída do barco, qualquer coisa, e agora para trás. Tá. Mas se repararem, as montanhas sempre muito verdinhas e sempre cheias de neve. Porquê? Porque estávamos em novembro, já ia começar a nevar, aliás, nevou quando lá estava, e é o Alasca, não é? Começa a ficar gelado. Bom, a particularidade disto é que este grande lago que está aqui, que estava a começar gelado, se repararem ali, veem ali uma população. Aquela população foi criada pelos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos. Porquê? Porque começaram com os garimpeiros, iam ao ouro, mas havia sempre quem quisesse aproveitar o trabalho deles, normalmente chamavam os gatunos, não é? Na série dos cowboys havia isso, havia os tipos que trabalhavam e os que chegavam lá, que era aquela brincadeira quando éramos miúdos, camoniense, passa para cá o ouro, e era assim. Bom, então era uma fortaleza em que eles ajudavam os garimpeiros a proteger o ouro, os militares. Não li caso nenhum dos militares tivessem aproveitado, mas ficou lá e, portanto, e depois realmente os americanos, pelo menos aqui nesta área, eles preservam muito estes símbolos e têm sempre placas a sinalizar e a explicar como é que foi formado e como é que foi fundado, e, portanto, uma pessoa olhava e tentava perceber aquilo, e realmente é muito interessante ver que houve aquela história. Muitas destas histórias interessantes, porque eu não tenho aqui a fotografia, mas, por exemplo, lembram-se do Buffalo Bill, que devemos ter todos lido na história. Portanto, ele era um caçador, mas também ajudava lá os índios e também tinha uma relação com os índios. Mas nós fomos ver uma casa que agora estava transformada num barzinho, onde me fizeram uma malandragem, que eu já vou contar, que é para quando forem aos Estados Unidos não correrem esse risco, em que era a casa, portanto, era um trio, portanto, ele já correspondia, era o tretavô portanto, o neto, um descendente do Buffalo Bill, onde ele comercializava as peles que caçava antes de ser morto por os índios, e que não lhe fizeram o escalpo porque ele era loiro e eles tiveram medo de lhe tirar o cabelo por causa de ser loiro, e, portanto, montaram-no morto no cavalo, e o cavalo regressou a casa e estava lá a cela exposta ainda naquele tempo. Bom, mas eu estava a dizer já, nesta cabana havia lá um sino, e era muito interessante que aquele sino também era daquela época, 1800, e eu cheguei lá e toquei. Assim, aquelas brincadeiras que uma pessoa nunca deve ter, porque sabem que tocar um sino num bar nos Estados Unidos quer dizer que paga uma rodada àquela gente toda. Felizmente consegui escapar dizendo que eu, como era português, não conhecia aquilo, mas nem calculou o ouro que os que estavam lá fizeram, porque como mal ouviram tocar o sino, aquilo foi um animar. Pronto. Só foi-me pagar umas cervejas àquela gente toda. Portanto, quando nos convidarem para tocar um sino, a não ser da igreja, que de outro modo, provavelmente correm esse risco se for num restaurante.
Bom, desculpem. Então, estes rios, que eram onde os garimpeiros trabalhavam e que nesta altura já estava seco, porque são rios de gelo e portanto já não há muita água e tudo, aqui em Eimes nós fazíamos esta viagem até um sítio onde estavam as águas. E se repararem bem, isto era o amanhecer, o nevoeiro, o sol já começava ali a brilhar, e onde eu tirei esta fotografia, se bastou rodar assim a câmara 10 metros para o lado, tinha isto é, a única coisa que nós víamos era assim, e isto é um pequeno pormenor, porque se vissem, tenho fotografias em que estão pai 30 águias pousadas nas árvores, é um espetáculo. Bom, e portanto o meu objetivo era aquele, e aquilo era assim na rua, quem quisesse passear ou não estava ali a fotografar, bastava andar naquela rua para cima e para baixo, conseguia ver lutas. Porquê? Porque as águias são assim, há uma águia que caça o salmão, traz-o para a margem, começa a comê-lo, depois vêm as outras, tentam-lhe roubar, e isto dá umas lutas muito interessantes, e depois dá uma dinâmica que são as águias a lutar umas com as outras, porque elas depois tentam encaixar as garras umas nas outras, e uma fica sempre por baixo, e voam ali e tentam rodopiar. Pronto, isto era um aspecto, e realmente também depois tinham lá edificações muito interessantes, e eu achei que estava sozinho com a minha câmara, mas eu digo assim, vou mandar isto para a Ana Maria, pode ser que ela se entusiasme e um dia queira vir comigo. Bem, hotel para a lua de mel já temos, não é? Agora, se as instalações não devem ser muito boas, mas também lá passa pouca gente, podemos estar à vontade. Portanto, e pronto, e era assim que tinha, e para terminar, então deixo-vos também mais uma imagem que realmente as águias também estão aos pares, também são muito fiéis, também fazem casais até a eternidade, até morrer uma delas, e portanto, e temos a possibilidade, isto eram pinheiros, e elas estavam assim, colocadas, e foi uma maneira de tentar-lhes mostrar o que eu faço, tentando mostrar também um pouco do que se pode fazer, mesmo não gostando de fotografar. Hoje já vou ter esse problema, porque eu levei desta vez a Ana Maria comigo e trouxe um fotógrafo, foi o filho, e uma animadora, que é a Ana, e que vai ser um problema para as próximas vezes, como é que eu vou sozinho. Mas pronto. Pronto, muito obrigado, era isto que eu tinha. Ok. Ano passado fizemos aqui uma ação sobre Nova Iorque com as pessoas que foram connosco, comigo e com o João, porque nós acompanhamos grupos de fotógrafos ou interessados por viagens numa determinada perspectiva, não ficando nós nunca com a parte da logística, mas antes no prazer que temos de mostrar aquilo que gostamos, e neste caso é Nova Iorque. Portanto, conhecemos muito bem a cidade, e a nossa aposta é, antes de mais nada, em proporcionar experiências. Porquê? Porque será fácil, através de um roteiro, através de um guia, fazer-se uma viagem a Nova Iorque. Agora, otimizar essa viagem e dar a conhecer peculiaridades específicas dessa cidade, pronto, isso já é outra coisa, e é isso que nós procuramos. O grupo é este, estão aqui vários elementos desse grupo, falto eu que estou a tirar fotografia, e escolhi esta fotografia à saída de um bar em Times Square. Portanto, nós queremos ficar sempre em Times Square, na zona de Times Square. Porquê? Porque é uma zona muito segura e qualquer pessoa à 1 da manhã, 2 da manhã, pode sair confortavelmente, seja homem, seja mulher, porque há sempre vida, há sempre animação e há uma grande segurança. Há poucos nova-iorquinos. Times Square é, antes de mais nada, um lugar do turismo, mas também está ali toda a paleta humana. Os nova-iorquinos estão nas lojas a servir os turistas.
mas efetivamente Times Square é um sítio muito particular. E isto foi depois de sairmos de um bar rotativo no Hotel Marriott, em Times Square, onde se paga caro, aliás paga-se logo $8 porque não estamos hospedados no hotel, e portanto vamos consumir, e portanto além do consumo pagamos uma taxa de $8, e à saída vimos este painel, que é um painel de um musical que estava na Broadway, e achamos que era um bom sinal para se iniciar esta conversa. Acontece que neste grupo não está uma figura que nos acompanhou sempre e que é esta figura, que é o Kiko. Foi com ele que viajamos e o Kiko esteve presente sempre. Aqui não está, porque não estávamos a contar tirar uma fotografia aqui, mas ele foi connosco. Quem é ele? E foi assim um pouco que eu organizei esta intervenção, que no fundo é um sentimento do grupo. Portanto, isto não é uma apresentação minha, é uma apresentação que corresponde ao próprio grupo. Não é uma apresentação de fotografias, mas é de facto uma experiência forte. E uma delas foi esta. Portanto, o Kiko representa um presidiário da cadeia de Custóias e foi-nos apresentado pela Isabel Leal, que está aqui, que faz alfabetização na cadeia e ficou sensibilizada pelo facto de os reclusos serem tratados por números. E então, considerarem muito bem que alfabetizar não é só ensinar a ler e a escrever, mas é passar um conjunto de valores e é desenvolver culturalmente as pessoas, decidiu, ela e os colegas, começar a produzir figuras que representassem os reclusos, escolhidas por eles. Esta cara é do Kiko, que é um recluso, tem 34 anos e que suponho que está preso por tráfico de droga. O que é que elas então fazem? Dão uma identidade a todas estas figuras e sempre que há um amigo que vai fazer uma viagem, elas pedem para que um dos reclusos viaje com esses amigos. E este Kiko gostava muito de conhecer Nova Iorque, portanto ele foi connosco. Fizemos a apresentação do Kiko logo no aeroporto e aconteceu um fenómeno. O grupo era extraordinariamente simpático, todos muito diferentes, mas todas pessoas profundamente sensíveis, adotaram o Kiko de tal maneira que ele foi efetivamente um elemento do grupo. Isto é, estávamos a ter uma experiência e perguntávamos sempre, o Kiko, e o Kiko? E então andava, o Kiko, coitado, até está um bocadinho esfarrapado, porque passava a vida a entrar e a sair, e havia preocupações genuínas nas experiências das mais simples às mais elaboradas. E foi um sentimento incrível como é que uma representação, e de facto os seres humanos são fantásticos, as pessoas não se estavam a relacionar com um boneco, elas estavam-se a relacionar com uma pessoa. E a minha área da psicologia e da filosofia, de facto, foi uma das coisas que me impressionou profundamente. Porque uma coisa era eu ter falado com a Isabel, para mim a figuração ser mais próxima do que é humano, mas como é que o grupo e todo o grupo acabou por adotar o Kiko como um companheiro. E então ele está em muitos sítios. Foi ao Empire State Building e pusemos o Kiko em várias posturas, em várias situações. Andou connosco de ferry boat entre Nova Iorque e Staten Island. Portanto, é um ferry boat que é gratuito, porque Staten Island é parte de Nova Iorque, não tem nenhuma ponta a ligar. E, portanto, a população exigiu que os transportes fossem gratuitos. É uma vantagem para nós turistas, porque podemos fazer a ligação de ferry boat, voltar outra vez e não pagamos nada. Staten Island tem interesse? Não, é um sítio que não tem interesse. É precisamente o sítio onde nós paramos, claro, há lá algum shopping, há tudo para se poder gastar dinheiro. E que vantagem tem esta viagem? É vermos Nova Iorque com alguma distância através deste transporte e passarmos ao largo da Estátua da Liberdade.
para nós sempre foi excluída a possibilidade de subir à Estátua da Liberdade, porque fizemos isso uma vez e decidimos só dar essa indicação aos nossos inimigos, porque é um tormento. Na altura ainda se podia subir à estátua, portanto nós tínhamos uma grande fila ali, há sempre muitas filas, uma grande fila para se comprar os bilhetes do ferry, outra fila para sair, uma fila para comprar os bilhetes e depois subia-se no corpo da Estátua da Liberdade, que então quem tem claustrofobia, aquilo é horrível, eu não tenho mesmo assim, era uma escada em caracol para se subir à estátua, sendo que não se podia voltar para trás, porque a escada era só de subida e havia outra só de descida. Portanto, à nossa frente houve um ataque de pânico e aquilo entupiu completamente e não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Dessa vez também fomos com aquela ilusão, já contei isto, porque tem muito a ver com as migrações que nós fazemos de experiências. Tínhamos subido à Torre Eiffel e tinha sido uma experiência extraordinária ver Paris de cima da Torre Eiffel, então achámos que ir à Estátua da Liberdade era ver Nova Iorque, uma tolice, aquilo é uma distância enorme, e depois é assim, aquele diadema que a Estátua da Liberdade tem, são janelas, e então nós depois daquilo tudo, depois de subirmos aquilo tudo, passávamos 2 segundos, portanto passávamos, espreitávamos e o que víamos lá de cima era precisamente o que víamos cá de baixo, e era precisamente o que víamos no ferry boat, portanto, não façam esta aventura e o Kiko, obviamente, é connosco que não fez. Aqui, deste lado, no fundo, é o Kiko a atravessar connosco a ponte de Brooklyn. É uma atividade que nós fazemos a pé, é altamente estimulante porque é ver-se Nova Iorque e ver-se as outras pontes numa outra perspectiva. E aqui é o Kiko diante das novas construções, e que mais adiante também aparece mais em pormenor, que se fizeram no sítio em que as Torres Gêmeas desapareceram. Portanto, ele fartou-se de tirar fotografias, bem, tem um álbum exaustivo, não é? É um rapaz muito bem fotografado. O Kiko ia comer connosco. E aqui temos a autêntica comida americana, hambúrguer. Nós fizemos a experiência de tudo. Não comemos peixe cozido, não comemos rojões, nem iscas de bacalhau. Comemos shrimps panados, asinhas de frango panadas, bifes, pronto, come-se bem bifes, hambúrgueres e não, lá salmão não aconteceu. Portanto, o Kiko, panquecas ao pequeno almoço, também tem fotografias com panquecas, portanto, o Kiko experimentou de tudo. Ali temos o Kiko num parque de diversões, que é outra imagem de marca dos Estados Unidos, são os parques, os Luna Parks, eu depois direi onde é que este estava, e aqui embaixo temos o Kiko a ver um treino de basquetebol numa rua, também daqui a um bocado falaremos sobre isso, e aqui embaixo é o Kiko junto a uma banda que toca no metro. De facto, é incrível a quantidade de bandas que tocam e como nós já conhecemos razoavelmente bem o circuito, nós sabemos as melhores bandas e em que estações é que tocam e a que horas. Portanto, tínhamos oportunidade, não foi o caso desta, mas de irmos apanhar excelentes, extraordinários músicos que tocam no metro. Aqui temos o Kiko também com vários ícones, faltam aqui uma que é o Kiko também foi aos museus, já agora, que é para não ficarem mal impressionados, foi ao Guggenheim, foi ao MoMA, foi ao Breuer, foi ao Metropolitan e foi fotografado junto às grandes obras. Portanto, nós levávamos o Kiko, esticávamos a mão, pegávamos no telemóvel e tirávamos uma fotografia. Então ele foi fotografado junto ao Van Gogh, Picasso, Rousseau, portanto junto a todos os grandes artistas. Mas também ligado a alguns ícones dos Estados Unidos, como é uma Harley Davidson, que é aquela moto que está ali em cima, e que nós fotografámos o Kiko sentado na moto, num bar em Coney Island, que também falaremos já. Ali ao lado
Portanto, e contrastando com esta mota, que é genuinamente americana, um restaurante chinês. Isto é, se há sítio em que a diversidade, a multiculturalidade e os contrastes se podem ver ao vivo e a cores, é precisamente nos Estados Unidos. E, portanto, temos todo o tipo de comidas, temos todo o tipo de manifestações culturais, sejam elas na alimentação, sejam manifestações artísticas, sejam outro tipo de manifestações, e, portanto, há uma grande diversidade, o que torna esta sociedade também uma sociedade muito particular. Aqui embaixo, do lado esquerdo, temos a Manuela Mendes Ribeiro, que está aqui, que deu vários shows, que se der a gente contar, conta, junto a uma manifestante, porque estivemos também numa manifestação contra o Trump. E o Kiko também esteve na manifestação. Aliás, foi fotografado junto a polícias. Aqui, a Manuela foi entrevistada por uma rádio local, juntamente com esta senhora, e, portanto, isto depois tudo acabava e ele tornou-se, de facto, uma figura omnipresente. Ali embaixo, do lado direito, temos o Kiko com uma jeitosa, uma super jeitosa em pano de fundo. Então, aqui é que corresponde aquela última imagem. Nós procuramos em Nova Iorque não fugir aos ícones da cidade, ir ao Empire State Building, ir ao MoMA, ir ao Guggenheim, portanto fazemos todo esse tipo de experiências, mas também gostamos de ter experiências do próprio cotidiano. E no ano passado tínhamos pedido para ir à Victoria's Secret, que é especializada em lingerie. Na Quinta Avenida, a Victoria's Secret estava em obras. Fomos e depois eu e o João visitamos e achamos que de facto era uma expressão da cultura americana e que, portanto, deveríamos incluir no programa uma ida à Victoria's Secret. Bom, fomos, toda a gente gostou muito, porque de facto aquilo é um caso. É uma loja com vários andares, com todo o tipo de lingerie, com artigos de desporto, tudo feito de uma maneira extremamente sofisticada, mas do ponto de vista tecnológico altamente desenvolvida, porque são cuecas ou camisolas que não têm, por exemplo, costura nenhuma, e depois em licras hiper especializadas para todo o tipo de situações. Tem painéis brutais, lindíssimos. Há uma escada que sobe, portanto, uma escada que nos leva aos vários andares, e são painéis constantemente com os grandes desfiles das manequins. E no último andar tem aquilo que eles chamam o Museu da Lingerie, mas que é uma retrospectiva da lingerie da Victoria's Secret. E é lindíssimo. Está muito bem construído e, de facto, é uma experiência extraordinária. Fomos às casas de banho também fotografamos tudo, eles não levantam nenhuma questão, aliás, até gostam, porque é uma forma de promover o produto. Fomos às casas de banho fotografar as fotografias das casas de banho, nós tiramos fotografias a tudo. Então, agora no nosso programa, vamos a um dia que vamos à Quinta Avenida, vamos à Catedral St. Patrick, uma catedral católica, leva 2.000 e tal pessoas, muito interessante, um neogótico, portanto tem o problema de parecer muito novo, não é? Quem esteve em Westminster e em Notre Dame e entra em St. Patrick, falta a patina do tempo, que faz toda a diferença. Eu da primeira vez fiquei revoltadíssima, porque achei que aquilo era uma traição ao gótico, mas depois nós habituamos, não é? A primeira vez é um choque. E então, neste momento, é assim, primeiro vamos à Catedral de St. Patrick, vamos ver os vitrais, vamos ver aquele ambiente místico e religioso todo, e atravessamos a rua e vamos à Catedral do Pecado, que é lingerie. Portanto, faz todo o sentido, porque está uma em frente à outra, o que é quase que irónico, mas faz todo o sentido. E, portanto, nós agora fazemos esse percurso. Primeiro, santificamos a alma e depois vamos tratar do corpo para o outro lado da rua. O Kiko tirou fotografias na montra, tirou fotografias lá dentro e, deixa-me ver que eu já não sei, não. Tirou fotografias no interior
E estava sempre tão presente, andava sempre connosco, que muita gente se perguntava o que era isto. O que era isto? Especialmente quando se estava a tirar a fotografia diante de quadros, ou diante das bandas, ou num clube de jazz. Portanto, ele estava sempre presente. E era incrível, porque nós quando contávamos quem é que ele era, vimos pessoas emocionadas. Pessoas a dizer, houve uma senhora no Guggenheim que disse mesmo, valeu a pena ter saído hoje de casa para conhecer esta história. Ou então, por exemplo, estava num MoMA a tirar e vêm 2 senhores perguntar se isto era o projeto Stanley. Eu disse, não, olha, isto não é o projeto Stanley, que eu nem sei o que é. E lá contei a história, elas eram professoras, acharam uma coisa extraordinária e, portanto, foi um sentimento até de reconhecimento deste projeto que está no Facebook, é o Livremente, está aqui a Isabel. Livre Trânsito, depois é o Livremente também. Pronto, depois a Isabel está aqui para poder falar convosco, mas Nova Iorque desta vez foi uma viagem diferente, precisamente por causa desta figura. Falando agora mais especificamente, depois voltamos ao Kiko, mais especificamente alguns aspectos novos de Nova Iorque relativamente a outros anos. Temos aqui esta situação nova. Nós, ano passado, quando fomos, aquela torre, a Torre da Liberdade, e não dava para trazer fotografias, a dizer-lhes que nos sítios das torres gêmeas, que eu e o João visitamos 2 vezes antes da sua derrocada, houve um grande debate sobre o que é que se ia fazer naquele local. E houve uma reação muito grande a qualquer tipo de construção. Porque diziam, há muitos corpos ainda, ou parte de corpos que se encontram no subsolo, onde vão estar as canalizações e os esgotos. Nós não suportamos esta ideia. E então, o que é muito importante é ver este movimento de cidadania e este tipo de discussões. Então, no lugar das Torres Gêmeas, eu não trouxe imagem porque qualquer imagem retira o peso que aquele lugar tem. No lugar das Torres Gêmeas estão 2 enormes tanques negros, portanto, com precisamente o tamanho das Torres Gêmeas. E há água que escorre para um buraco. Mas essa água que entra dentro desse buraco depois retorna outra vez. Nós não vemos, mas portanto é uma água em circuito. E à volta desses 2 tanques enormes tem os nomes das pessoas envasado, portanto em aço, mas envasado. Nós ano passado só tínhamos visto o outro tanque ainda não estava feito, nem o museu dedicado ao 11 de setembro. E é sempre muito polémica a questão de monumentos que marcam especialmente uma tragédia. Mas, de facto, este está bem conseguido, porque aquilo leva ao silêncio, mas nem é um silêncio nem religioso, nem reverencial. É aquilo que o lugar sugere e pede. E é interessante que não há lado nenhum que diga ou tenha respeito, ou não sei quantos, mas a atitude é essa. E é muito por força daquilo que foi edificado. Portanto, é uma obra de arquitetura notável. Aquela torre é a Torre da Liberdade e nós, para o próximo ano, em vez de ir ao Empire State Building, vamos fazer a experiência de ver Nova Iorque a partir do observatório que existe agora nesta torre. Esta estrutura que aqui vê é brutal. É um shopping. Dá uma imagem de asas, é do Calatrava, não é? É do Calatrava. Fez a Estação do Oriente. Fez a Estação do Oriente, a Ponte em Veneza, a Ponte Nova em Veneza, portanto, e temos a Estação do Oriente, que é notável, não é? Notável. Ainda agora, no concurso que nós temos, Mira Mobile Prize, é impressionante as fotografias que nos aparecem de estrangeiros que tiram fotografias na Gare do Oriente, porque de facto aquilo é extraordinário. E este espaço é brutal, portanto eu não tenho hipótese de trazer mais fotografias,
mas, portanto, é um shopping, nós não andamos lá a ver as lojas, mas é uma estrutura arquitetónica extraordinária. Portanto, Nova Iorque continua, portanto, também a surpreender com esta renovação, resultado da queda das duas torres. É também aqui na zona que está um museu, eu não sei se trouxe alguma imagem, não, que está um museu dedicado ao 11 de setembro. Também íamos com algum receio que o museu tivesse um aspecto mais a chamar ao sentimento, ou um bocadinho Disney trágica, mas não. Há também uma contenção bastante grande e é tudo através dos destroços, dos desperdícios, das caras das pessoas que morreram, e aí não é possível fotografar, e acho bem, e portanto nós, que não estava na altura no programa, todos nós acabamos por ir ao museu e acabou por ser uma experiência que foi uma experiência importante. Portanto, esta zona é uma zona que está toda a ser renovada e, obviamente, é um ponto quente do turismo de Nova Iorque agora. Aqui, isto é uma coisa muito pequena, mas que também, o Kiko também, já viram há bocado, teve a ver este treino de basquete. Isto é em Greenwich Village, onde nós vamos, porque é uma zona muito peculiar, muito particular, onde há muitos clubes de jazz, onde as casas são de tamanho baixo, porque o solo não permite a construção de arranha-céus, e isto é um canto de uma rua onde há 2 campos de treino de basquetebol. O que eu acho incrível é que eles treinam aqui e não põem o problema de não terem condições. Porque isto não tem objetivamente condições. Isto é como se fosse uma gaiola, portanto são arame à volta, e o sítio é objetivamente exíguo. Portanto, as condições são zero. Não há casas de banho, não há sítio para mudar a roupa, mas aqui se treina muito e é aqui também que passam a vida aos olheiros, que é à procura dos futuros grandes jogadores. Portanto, isto, viram há bocado a imponência daqueles edifícios, não é? Mas isto convive com estas experiências minimal. Isto é este sítio que há, é aqui que nós vamos treinar. E, portanto, o sítio era mesmo muito exíguo, aliás, veem pelo tamanho das figuras, e eram 2 campos, tudo dividido com redes e tudo voltado para a rua, com aquela poluição toda, sem ar-condicionado, com calor. Portanto, Nova Iorque no verão é muito quente, é muito úmido, mas tudo acontece. Portanto, também é este lado dos Estados Unidos, que é a convivência entre realidades muito contraditórias. E é aí talvez que esteja também uma das suas riquezas e uma das razões também do seu êxito. Aqui temos 2 fotografias que era para poupar, que é, fomos a um concerto de jazz. Há clubes que são extremamente caros e são muito turísticos, então andamos sempre à procura de sítios onde os turistas não sejam sítio dos turistas, nem sejam jazz de venda fácil. E vamos ao Smalls. Só que para se ir ao Smalls, que é pequeniníssimo, mínimo, temos de ir muito cedo. Temos que ir para aí 1h30 de avanço. Porquê? Porque a venda dos lugares é pela ordem de chegada. E então transformamos uma fila, uma espera desagradável, também no momento de quê? De fazermos street photography, de brincarmos uns com os outros, de tirarmos estas fotografias, de contarmos histórias, de vermos fotografias, de editarmos fotografias. Portanto, no fundo é procurarmos sempre em cada momento desfrutar de experiências que são únicas, porque são aquelas experiências que nós estamos a viver. Em cima desse mal, portanto, tivemos a sorte de ter um extraordinário concerto de jazz, notável concerto de jazz, e por um preço, eu acho que foi $20, não foi? $20. Bom, felizmente as pessoas só notaram isso depois. O que é que acontece? Aquele sítio não tinha saída de emergência, não tinha nada.
Se acontecia alguma coisa, eram ali todos assadinhos. Eu pensei. Mas não tenho. Eu caladinha, mas pensei. Pronto, ainda bem que tu não disseste nada, porque de facto faz impressão algumas condições que nós vemos nos Estados Unidos, que é não haver as condições mínimas de segurança. Ao nível das ligações elétricas, ao nível das casas de banho, ao nível disto. Nós estávamos ali dentro, portanto, aquilo descem-se umas escadinhas estreitinhas, é uma sala pequenininha, acontecia alguma coisa, quer dizer, acabou, pronto, olha, também entregávamos a alma ao Criador, mas são também as coisas muito contraditórias, e depois também a imagem que nós temos nos Estados Unidos, uma coisa muito evoluída, não sei quantos, também só vemos séries topo de gama, e depois, por exemplo, ano passado, tirei uma fotografia de um bom restaurante em que eu vi uma ligação elétrica, tirei a fotografia e eles nem escondiam, portanto, aquilo, a porta até estava aberta, que era uma puxada direta e depois aquilo estava tudo cheio de extensões e cheio de tomadas. E eu tirei a fotografia porque se chegasse só a contar isto, as pessoas não acreditariam. Portanto, isto convive, é estranho. Pronto, pelo menos é estranho. E este sítio, mas o jazz é ótimo e até agora nunca aconteceu nada. Aqui, o que é isto? Isto é uma experiência única. Isto é Coney Island. O que é que nós fazemos? No domingo, isto só para terminar, no domingo nós vamos de manhã ao Central Park, porque é a altura onde está mais gente, há mais vida, há mais atividades. Depois vamos ao Guggenheim, mas quem não quiser ir ao Guggenheim tem ali muitas áreas de lazer e nós vamos ao Guggenheim ou não, consoante as exposições. Este ano estava uma das exposições que marcam o ano e, portanto, fomos ao Guggenheim. Ano passado não, o Guggenheim estava metade fechado, as exposições que estavam não eram nada de especial, portanto não se justificava pagar o bilhete. Este ano valeu imenso, porque de facto era uma exposição extraordinária. E depois metemos-nos no metro e vamos para a praia dos nova-iorquinos. Nós já estivemos em Coney Island, chama-se Coney Island, é no términos do metro. Vale a pena já a viagem, porque ao passarmos pela ponte de Brooklyn vemos o perfil de Nova Iorque, portanto as pessoas logo no primeiro dia têm logo uma imagem desse perfil que é icónico, não é? Esse perfil de cinema. E depois saímos em Coney Island. O que é isto? É uma praia enorme, enorme, com um grande pontão e pejada de gente. Mas pejada de gente não é exagero. Quem é que está em Coney Island? Portanto, nós fomos uma vez em abril. Pronto, é uma praia gira, é uma praia engraçada, mas vimos lá 2 outras pessoas. Isto é o paraíso dos fotógrafos de street photography. Porquê? Primeiro, temos lá o catálogo da espécie humana toda. É africanos, é asiáticos, com os olhos mais em bico, mais para cima, mais para baixo. É tudo, está lá tudo. Está lá tudo. E tem uma característica, que é as comunidades, as diferentes comunidades juntam-se e tocam as suas músicas. A maior parte delas são sul-americanas. Portanto, aquilo é rumba, é salsa, é merengue, é tudo e é contagiante. É impossível. Eu fiz alguns filmes e os filmes estão todos dançantes. Porquê? Porque eu não conseguia estar a filmar ou fotografar sem nos mexermos. E, portanto, é uma experiência extraordinária. E passam-se lá umas belas horas de um lado para o outro, naquele ambiente de festa. Depois tem um kit extraordinário. Portanto, é o parolo que até é bonito. Quer dizer, atinge um limite de tal ordem que aquilo até vale a pena. Por exemplo, os chuveiros na praia, os chuveiros são coqueiros. Os coqueiros de plástico, não é? Com os cocos e tudo, e o repuxo sai lá de cima e as pessoas estão todas contentes debaixo do coqueiro. Mas é um coqueiro mesmo foleiro, não é? Podia ser qualquer coisa a imitar realmente, mas não. Portanto, há esse lado também. Mesmo as próprias comunidades têm um lado muito particular, famílias inteiras, bairros inteiros. É uma festa. Tem por trás o Luna Park, estão a ver, tem aqueles edifícios enormes ao longe. E depois tem aqui
montanhas russas, todas as qualidades e feitios, carroceiros todos a tirar ao boneco, olha, tudo que vocês possam imaginar para todas as idades. Para os pequenininhos, há tudo para os pequenininhos, depois há tudo para os grandes. As maiores maluqueiras que possam imaginar. Nós chegamos até à noite, porquê? Porque quando o Luna Park começa a acender as luzes é belíssimo. E, portanto, transfigura-se completamente, enquanto que de dia é uma coisa, enfim, relativamente interessante, à noite é efetivamente bonito. E é uma grande festa. E vende-se algodão doce e pipoca, e hambúrgueres, shrimps, e aquilo tudo. Está aqui este Nathan's, que dizem que é o sítio onde se comem os melhores cachorros em Nova Iorque. Nós experimentámos, o cachorro era igualzinho a qualquer outro, mas é aqui que decorre aquele horroroso concurso, que é quantos mais cachorros é que uma pessoa consegue ver. E o último eram 178, ou 278, ou 378, não interessa, é uma enormidade, é uma loucura, e há concursos para homens e para mulheres. Pronto, de maneira que isto também é um sítio icónico. Nós geralmente não vamos ao Nathan's, vamos a um bar ao lado, que se chama o Ruby's, que tem uma music box, em que as pessoas põem as músicas e pronto, e aquilo é um ambiente muito particular, a bandeira americana enorme, e depois aquela gente toda a comer, precisamente, shrimps, panados, asinhas de frango panados, peru panado, e sabe tudo ao mesmo. Por isso é que depois tem que se pôr o ketchup e o resto dos molhos, que é para ir, põe-se ketchup nas asinhas de frango, e põe-se maionese nos shrimps para a gente distinguir as coisas. Mas depois acabamos por gostar. Isto é muito engraçado, nós temos uma capacidade extraordinária de adaptação. Portanto, esta Coney Island, se forem, é ao domingo, a melhor altura, e de facto é uma oportunidade, tem imensas fotografias daqui, porque este é um sítio extraordinário. Muita gente do grupo se encantou e desatou a dançar, aliás não foi só aqui, aqui a nossa Manuela, veterana na idade, mas uma moça cheia de gás, desatou a dançar, estava um rocker, acho que era um rocker, a tocar no metro, e a Manuela, e nós começámos a dançar, que é a vantagem de ser em grupo. Aliás, já da outra vez disse, que quando nós viajamos sozinhos, um casal, portamos-nos bem. Quando vamos com um casal amigo, dois casais amigos, também nos portamos bem, temos um estatuto. Quando vamos em grupo, salta aquela coisa mais infantil, mais amalucada, então fazemos coisas, e isso eu acho que é a grande vantagem dos grupos, não daqueles grupos que se levam a sério, não é? E que é ali cultura, 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 e todos têm que se portar muito bem. Não. Há aqui uma dinâmica muito engraçada. E então, nunca me passou pela cabeça andar agora a dançar no metro. Pois, começamos a mexermos e ali a Manuela desata numa dançarinice incrível. Depois nós também dançamos, e depois aquelas coisas que aparecem nos filmes, que a gente julga que aquilo é só fita, que é passar um passageiro ou uma passageira e vê o pessoal a dançar e dá um pé de dança e diz adeus e vai-se embora, e depois caminha normalmente. Portanto, aquilo que a gente vê nos filmes, alguém vem muito direitinho, passa, parece que lhe deu uma coisinha, e dança, e dá uma pirueta e não sei quantos, depois continua. Isso aconteceu. E a Manuela foi um êxito, e o músico só dizia, continuem a dançar, porque encheu-se de gente. Aliás, continuem a Manuela, porque nós próprios depois passámos a fotografá-la e a filmá-la. E pronto, aqui é um momento alto, e estou mesmo a acabar, que foi a manifestação contra o Trump. Tivemos muita sorte, temos que estar muito atentos quando estamos em Nova Iorque, estão sempre a acontecer coisas. Então, ouvimos que ia haver uma manifestação, houve em vários pontos, nós apanhámos-la na Quinta Avenida e foi incrível. Berramos todos contra o Trump, a Manuela, conforme viram há bocado, foi entrevistada, mais ainda, pegou-se em cartazes, porque as pessoas lá o que é que fazem? Vão às lojas, tiram os cartões das caixas e trazem marcadores e escrevem, e portanto uma manifestação enorme, havia várias ao mesmo tempo na cidade, e depois tínhamos os polícias, grande parte deles contra também o Trump, designadamente esta que era uma simpática e que no fundo quase que nos dizia para a gente ainda gritar mais do que estava a gritar, quando supostamente o seu lugar, o seu papel seria outro. E é aqui que a Manuela também
é entrevistada e, portanto, foi uma experiência muito forte. Nós aqui o que é que fizemos? Pegamos nos cartazes e, como o Pacheco Pereira junta os materiais para o Efêmera, trouxemos cartazes, trouxemos uma bandeirinha Trump Resist, trouxemos badges e ele já levou para o Efêmera e, portanto, trouxemos esse material. Portanto, esta experiência também foi muito forte e a coisa que é importante nestas viagens é estarmos disponíveis para mudar de programa se ou está a chover ou qualquer outra situação, ou então para estarmos atentos para o que está a acontecer mais vivo na cidade. E finalmente, uma imagem, nós geralmente é no último dia, mas se chove nós mudamos de dia, é quando atravessamos a ponte de Brooklyn, vamos para o outro lado, para Brooklyn, e então esta imagem, que está mais do que, eu não trouxe imagem a preto e branco e toda iluminada, Nova Iorque toda iluminada, que é emocionante nós vermos o pôr do sol deste lado portanto, de Manhattan, portanto, em Brooklyn. E, portanto, ver este desenho dos arranha-céus e as luzes começarem a acender até que fica tudo escuro e depois temos aquilo parece uma cidade de cristal. O que é que acontece aqui com Nova Iorque? É que é impossível nós descolarmos das representações cinematográficas que temos. Portanto, deve ser a cidade mais fotografada, mais filmada e sobre a qual mais se escreve. O que muitas vezes leva algumas pessoas a ficarem um pouco desapontadas porque a realidade, portanto, é sempre ficcionada quando tem como mediador a fotografia, o cinema ou a literatura. De qualquer forma, é uma experiência importantíssima ter, é importante, portanto, é uma experiência que vale a pena sempre que se possa. Não é uma cidade barata, mas também é possível viver-se de uma forma mais barata, portanto, tudo é possível um pouco aqui. Mas aquilo que reteria mais, e como viram aqui, a ideia não foi mostrar fotografias sobre Nova Iorque, mas foi passar uma experiência sobre Nova Iorque. E então tinha aqui, aproveitava, e como o Kiko foi uma pessoa muito importante, o grupo comprou para entregar ao Kiko Real um porta-chaves e um... Ele vai ser em liberdade agora. Pronto, e a Isabel contou hoje que ele vai ser em liberdade. Ficou aprazado uma ida lá à prisão, não é? Sim, vocês vão, ele não vai estar lá. Provavelmente é muito difícil eles quererem voltar lá. Claro, é natural. Sugerir isso, não é? Porque não vai acontecer. Bom, mas nós, portanto, depois a ideia é nós irmos à prisão e contar esta experiência, que atenção, é uma experiência do grupo. Houve uma pessoa que depois foi nomeada madrinha, que era a Teresa, porque era a mais ansiosa. Mais ansiosa se o Kiko não estava, era a primeira, mas houve uma afetividade tão grande pelo boneco, eu acho que foi uma das experiências humanas que me tocou particularmente, porque as pessoas conseguiram relacionar-se com a pessoa que ficou cá. Aqui atrás toda a gente escreveu uma dedicatória para ele e, portanto, a Isabel agora vai levar. Os outros que vão assistir a vocês foi Pronto, acho que foi, para nós foi um privilégio. Portanto, a intenção desta intervenção não era só falar de Nova Iorque, mas era, antes de mais nada, falar de um projeto nosso, daqui do Porto, e das razões que temos para estar muito orgulhosos do sítio em que vivemos, que cá fazem-se coisas espantosas. E às vezes é preciso ir longe, não é? Para ver perto, não é? Às vezes, é o Wittgenstein que diz: o que nos é familiar não é por isso mais conhecido. E esta experiência com o Kiko, e portanto, esta intervenção sobre Nova Iorque, foi mais um pretexto para se falar de um projeto que é maior do que qualquer outra viagem. Agradecer muito à Isabel, que estará aqui depois disponível para falar convosco. Sim, e mais ainda, tendo viagens, contactem connosco, porque podem levar um jovem ou uma jovem. Tenho aqui o projeto, a ideia do projeto. Este flyer, vão ao Facebook, vão ao site, estão aqui elementos do grupo, depois também podem falar um pouco convosco, porque ainda por cima nós agora, se acharem bem, abriríamos a exposição ali ao lado,
para ver Nova Iorque, enfim, por um olhar super extraordinário, passa a redundância, porque nunca é, do Alfredo Cunha. E pronto, é interessante dedicarmos este ciclo à América, porque relativamente à América há sentimentos tão contraditórios, e é assim, quanto mais se conhece, mais contraditórios são. Não apazigua a contradição, antes a aprofunda com as coisas boas e más que tem, mas também um conhecimento sobre nós muito grande, por aquilo que somos, aquilo que fazemos e os projetos que desenvolvemos, e como da última vez vimos quando foi a sessão sobre a Guiné, em 4 médicos nos falaram sobre a Guiné, é extraordinário, alguns em missão, outros não, mas sempre com ressonâncias, de facto com uma elevação e um orgulho muito grande. E portanto... é verdade, teve aqui a semana passada, como eu disse há bocado, Marcelo, e os senhores do protocolo estavam muito preocupados, porque nós, sendo os proprietários das galerias, devíamos ter, mas nós não somos nada de protocolo, e então, na altura, o Rui Alchoa disse: pá, tem que tirar uma fotografia, e eu trazia o Kiko. E eu tinha como objetivo, aliás nós, era levar o Kiko ao Presidente, que ele tirasse uma selfie com o Kiko. E então, quando lá o do protocolo nos põe, nos apresenta, primeiro damos-lhe uma romã. Não tem mal, até ficou bem agora. Tu fizeste de propósito, é o sentido da Manuela. E então oferecemos-lhe uma romã, porque é um fruto da prosperidade, da abundância, também da sabedoria, é um fruto cheio de conotações. E então a galeria, eu disse: olha, desculpe, eu queria que tirasse uma selfie com isto. Então o que é isto? Mas quem é este? E nós dissemos. E ele: estou a ver que é uma ativista. O gajo apanhou, percebeu que eu tinha chegado à beira dele e tinha-lhe enfiado logo uma causa. Estava o Pacheco Pereira ao lado e disse: foi minha colega. Estou a ver que é uma ativista. E eu: sim, neste caso, olha, portanto, tira uma fotografia. Lá tirou a fotografia com todo o gosto, damos os papéis, depois dizia: Isabel, porque nestas coisas não há nada como o protocolo, que é: Isabel, anda cá no stand. E a Isabel também veio e tirou uma fotografia com o Marcelo e com o Kiko. Pronto, estas coisas estão todas ligadas, e o Kiko acabou por aqui publicamente se entregar à Isabel estes materiais do grupo que foi a Nova Iorque e que o considerou um igual, absolutamente um igual. Tá? Obrigada.